Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Bom estar com vocês mais uma vez, viu? É um prazer rever esses companheiros de perto. Não tem dinheiro que pague, né, irmãos? Rever esses pastores queridos que nos ensinam a servir a Deus. Eles são uma mensagem, né? Vamos abrindo a Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 8. Eu olho para vocês, vocês são uma mensagem. A gente está aí na luta, mais novo, tem que abrir a boca, tem que falar, tem que espernear. Mas os irmãos já são a própria mensagem. É gostoso você olhar para pessoas, né, que têm uma vida na presença de Deus. Pastor Jairo, a gente conhece ele há quantos anos do mesmo jeito. Não muda nada, né, irmão? Não envelhece, continua aí jovem, muito conservado, muito bom. Mateus capítulo 8, meus amados. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Está bonita a igreja, né, meus amados, nesse sábado. Versículo de número 11, queridos. São Mateus capítulo 8, versículo de número 11. Louvado seja o Senhor. Vamos ler? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Vamos repetir mais uma vez? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar uma vez mais aqui, juntamente com esses companheiros, nesse santo altar. Ó Deus, nós queremos receber a Tua palavra. Não nos deixa sair daqui vazios, ó Pai, mas que possamos receber a porção da Tua palavra para o nosso coração. Glória a Deus. Pode assentar, meus amados. Louve a Jesus com as suas palmas, bem bonita. Isso, bem alegre. Os irmãos de casa também recebam a palavra em nome de Jesus. Queridos, coisa boa é ouvir, meus amados. O pastor começa a falar ali, a gente fica querendo que fala mais, né, irmãos? Coisa boa é ouvir, sentar para ouvir. Quem tem de fato alguma coisa de Deus para falar, ouvir os servos de Deus, não tem nada para nós que compara a estar nesse lugar. A gente vai chegando em Curitiba, passa uns tempos sem vir aqui, e quando a gente vai chegando, o coração da gente vai abrindo, irmão, e revendo os irmãos. Vocês são privilegiados demais, viu? Vocês moram no pé da fonte, na sede, né, meus amados? Na fonte que jorra, que Deus preparou para nós. Nós precisamos ficar canalizando, vindo dos cultos, coloca no YouTube, coloca no rádio e cola o ouvido, e quando perde não dá para ouvir tudo, você fica, oh meu Deus, não dá para ouvir. E vocês estão aqui do ladinho da fonte, do ladinho aqui da nossa sede. Deus escolheu esse lugar e colocou vocês para morar aqui tão pertinho. Quem é grato a Deus por morar aqui em Curitiba? Quem é grato? Cidade linda, não é, irmãos? Clima gostoso, cidade linda. Congregar com, olha, com quantos pastores, olha, rever aí esses companheiros. Meu Deus, é uma oportunidade de ouro. Aleluia. Não percam não, viu, irmão? Não percam essa oportunidade não, porque ela passa assim num piscar de olhos. Meu Deus, a nossa vida passa assim muito depressa. Aí você vai olhando assim, e quando você pensa que não, você já está mais para lá do que para cá. Só Deus, irmãos. Os jovens são enganados com essa vida, né? Seduzidos, acham que essa vida ela não acaba, não termina, mas passa muito depressa. Mas, amados irmãos, nós vamos refletir com vocês aqui, em nome de Jesus, nesse assunto que nos está proposto. Quando você lê esse versículo, o Senhor dizendo: assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não parece que tem alguma coisa errada aqui? O Senhor, não parece que quando a gente lê assim, que tem alguma coisa errada? Quando você, Abraão, Isaque e Jacó. Quem era que era para estar no lugar de Jacó aqui, meus amados? Era para estar Abraão, Isaque, não é o primogênito?
O primogênito, que é o escolhido, era para ter a bênção da herança dobrada, era aquele que tinha o direito, né, de ser o líder espiritual da família, do clã, ele que deveria liderar a família na adoração a Deus, não era ele? Não era Esaú, que deveria liderar toda a família na ausência do pai Jacó? Mas, no entanto, nós lemos que entrou Jacó. Meu Deus, as coisas de Deus é mistério, né? Aleluia. Deus é tão bom que Ele abriu a porta para você passar. A porta foi aberta para um Jacó. Oh, glória a Deus. Jacó teve uma porta aberta por Deus. Aleluia. Meu Deus, isso é muito interessante para nós. Por que então que não está Esaú? Vamos analisar comigo, vamos refletir comigo aqui. Por que não está Esaú aqui? Por quê? Ah, pastor, porque Deus escolheu Jacó. Mas eu sei, processo da escolha, mas tem os motivos por que Esaú não está aqui. Vamos começar a ver o primeiro motivo com vocês. Vamos lá, para Hebreus capítulo de número 12, vamos ler a Bíblia com os irmãos. São textos conhecidos, irmãos, é só mesmo para ir refrescando a mente de vocês, usando a palavra que o pastor Anjo sempre fala com a gente, né? Só para ir refrescando a nossa memória, porque os irmãos já conhecem toda a Bíblia, mas só para nós entender por que esse homem tinha todo o direito não estar aí sentado junto com Abraão e com Isaac. Hebreus 12, 16. Vamos primeiro entender por quê. Ninguém seja fornicador. Então, nós já vamos começar a entender. Ninguém seja fornicador profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Primeira coisa, o que é um fornicador, meus amados irmãos? O que é um fornicador? Alguém que não espera o casamento e ele vai ter uma relação íntima fora do casamento. Nós já começamos a entender que esse cidadão, então, ele era o quê? Fornicador. Vamos entender um pouquinho mais, meus amados. Em Gênesis nós vamos discorrer com mais clareza sobre esse assunto. Você vai ver por que esse moço perde de fato. Gênesis capítulo 26. Olha como é que esse homem era. Ele não tinha esse respeito por família, ele não prezava muito por isso. Esse homem é um dos primeiros a se casar com mulheres de Canaã, com mulheres estranhas. Amados, deixa eu falar para você aqui. Talvez você não vai entender isso. O jovem às vezes não vai entender. Tem muitos jovens aqui. Mas a vida de um jovem, de uma moça, de um rapaz, aquilo que ele planta na sua juventude, tem consequência para a sua vida. Tem ou não tem, meus amados? Meu Deus, esses dias eu ouvi uma mensagem de uma senhora, eu recebi uma mensagem de uma senhora aqui do Rio Grande do Sul, com certeza está nos assistindo agora, eu não vou expor a minha irmã, mas ela dizendo que como foi pregressa a vida dela na juventude. Hoje ela participa do trabalho, mas imobilizada, sem poder locomover, somente pelo YouTube, mas pela vida pregressa, a vida dela na época da juventude foi muito distante do Senhor Jesus. Quer ver? Esse Esaú era esse homem que não soube esperar, que não tinha temor a Deus, não esperava no Senhor, não respeitava a família, não pedia opinião de pai, não respeitava opinião de mãe, e ele vai sofrer com isso aqui. Capítulo 26, verso 34, diz a Bíblia assim: sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, de Basimate, filha de Elon, Eteu. Ao 35, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Primeira coisa, o homem, meus amados, ele não estava preocupado em honrar pai, em honrar mãe. É por isso que esse homem não está na oportunidade. Todo filho, diz a Bíblia, que não honra pai e não honra mãe, ele não tem vitória. Para começar, ele não tem uma vida longa, porque é um mandamento com promessa.
É um mandamento que aquele que honra pai e mãe vive muito tempo sobre a terra. Ele então já começa a ferir o seu pai, ferir a sua mãe. Primeira coisa, meus irmãos, você deve temer a Deus e respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe e honrar a tua família. É por isso que esse Esaú não está sentado na mesa. Você quer ver mais, meus amados? Olha, quer ver o capítulo de número 27, no versículo 46. É isso mesmo, meus amados? Gênesis 27, no 46. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Olha a angústia da mãe. Está dizendo assim: se Jacó é mais novo, mas se ele for um descabeceado, sem cabeça, como foi Esaú, a minha vida perdeu o sentido, a minha vida perdeu a razão. Mas ela está dizendo assim: ainda bem que nós temos Jacó. Glória a Deus. Irmão, se Esaú não quer, Jacó está de olho na oportunidade. Se Esaú não valoriza a oportunidade, se tem uma coisa que Jacó sabe, é valorizar a oportunidade. Mas aí, meus amados, você sabe que o pai, o velho gostava demais de Esaú. Esaú, diz a Bíblia, que ele era perito na caça. Irmão, era uma época de guerra, era uma época de batalhas, em que os homens iam à luta. Um homem que atirava bem, era como um homem que hoje que tem uma boa arma, e ele atira bem. Esse homem, meu Deus do céu, quem não quer um homem desse? Proteção para a família, um homem que tinha tudo para liderar. E Isaque gostava dele. Isaque gostava dele. Mas Isaque vai perceber a atitude dele errada quando ele vai casar com essas filhas de Et. E Jacó, no capítulo 28, Isaque, aliás, no capítulo 28, vai chamar Jacó. Aleluia, vai dizer assim: Isaque chama Jacó, abençoa e ordena-lhe e disse: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Ele está dizendo assim: por favor, meu filho, eu gosto tanto de Esaú, mas Esaú não guardou o que eu ensinei. Agora você guarde a palavra. Aleluia. Quem está aqui nessa noite ouvindo os conselhos de Deus? Vamos permanecer, meus amados, com esta palavra que nós aprendemos. Olha a diferença de Jacó. Jacó, ele vai sair. Eu vou falar de Jacó daqui a pouquinho. Esaú vai ficar sabendo, depois eu falo de Jacó. Esaú fica sabendo que Isaque deu conselho a Jacó, para Jacó não casar com as filhas de Canaã. Veja como que é esse tipo de crente. Além de tudo, pirracento. Capítulo 28, verso 7. Quer ver? O verso 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e enviara a Padarã para tomar dali para si mulher, que abençoando ordenara dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera seu pai e sua mãe, e se for a Padarã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si mulher, além das mulheres de Malate, filha de Ismael, filho de Abrão, irmã de Nebaiote. Ou seja, ele não está nem aí, ele está dizendo assim: já que é assim, eu vou fazer mais raiva ainda. Ele não vai respeitar a família, ele não vai ter projeto. E é por isso que essa e por tantas outras, que esse homem não está aqui na árvore genealógica do nosso Cristo, de Davi, porque ele brincou com as coisas de Deus, nosso Pai. Para nós falar dele aqui um pouquinho mais, vamos falar de um assunto que para mim, é o fim da picada, né? De Esaú. Para nós falar um pouquinho de Jacó. Vamos falar no capítulo 25 de Gênesis. Por que também esse homem não está configurado, não está sentado aqui na mesa com Abraão? Olha para você ver. Capítulo 25 de Gênesis. Verso 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de bom gosto, mas Rebeca amava Jacó.
Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Ó. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Para um pouquinho aí. Irmão, esse cansaço é muito perigoso. Esse cansaço é um cansaço espiritual. Quando a pessoa cansa, se entrega, diz deixa, parou, não aguento mais, não tenho mais força. O povo do Senhor, irmão, quando um homem está com a vida espiritual de pé, nada para esse homem. A idade não para, o cansaço não para. O corpo físico está cansado, mas a alma está fortalecida diante do Senhor. Isso é perigoso. Deus está dizendo para você: olha, alimenta aqui hoje em nome de Jesus, e não volte para sua casa com fome. O cansaço é perigoso. Lembra do próprio Jonas, como é que cansou? Foi descendo para o porão do navio, cansado. Lembra do próprio Elias? Cansado, vai para debaixo do zimbro. E esse homem aqui cansado, vai agora ver a comida e não pode esperar. Ó. Ele vê a comida, chega cansado, com fome, e quando ele vê a comida, ele não consegue esperar a comida. Ô irmãos, alguém está com fome assim? Esse homem não era um miserável. Isaac era um homem próspero, um homem abençoado. Que fome é essa que não pode esperar, pastor Ângelo? Fazer a comida? Não pode esperar o tempo como diz o ditado, afogar o arroz, meu irmão. De fritar o ovo, não dá tempo. Não, eu quero comer, é agora. Esse negócio de agora é perigoso, viu, irmão? É agora. Eu preciso ser feliz hoje. Eu preciso ser feliz agora. Eu preciso matar a minha fome, a minha necessidade agora. Jacó estava fazendo a comidinha dele, irmão. Jacó não era aquele homem assim, perito na caça, não sabia fazer muita coisa. Deveria ser um homem daqueles assim, que punha um avental. Quem aqui faz isso aqui dos irmãos? Deixa eu ver. Quem dos irmãos põe um avental em casa para ajudar a esposa a lavar a louça? Meu Deus, está escasso, irmão. Eu não vou arriscar levantar minha mão, que minha esposa está aqui hoje, né? Não pode. Quem é dos irmãos que põe um avental? Ninguém, meus amados. Então, Esaú põe um avental. Já viu aqueles homens assim que são bons na cozinha? No domingo ele chega para a esposa e diz assim: olha, nós vamos ouvir o programa Despertar, e hoje, minha velha, fique em paz, que enquanto nós vamos ouvir o pastor, eu vou fazer o almoço hoje para nós. Tem irmãos que faz isso. Jacó era esse. Por que a mamãe dele gostava dele? Porque com certeza ele rachava a lenha para a mamãe, ele buscava água, ele batia o tição, ele acendia o fogo. Ele não tinha muitos talentos. Irmão, não precisa ter muito talento, é só valorizar o que tem. Não precisa ser um expert, não precisa ser o melhor, não precisa ser o grandão, não precisa, meus amados irmãos, ser o melhor tocador daqui, não precisa. Precisa ter compromisso com o ensaio, compromisso com a banda, compromisso com a orquestra, compromisso com o culto, a hora de chegar, a hora de adorar, a hora de sentir a presença de Deus. Pode ser simples, mas faça com alegria. É assim? Eu quero agora. Ô Jacó, me dá um guisado, rapaz. E esses que não faz ainda quer comer o guisado do outro. Jacó de bobo não é não, irmão. Irmão, não vai dar o seu guisado para ninguém não. Seu guisado te deu trabalho para fazer, meu irmão. Jacó está com fome. Irmão, alguém faz alguma comida sem estar com fome? Ninguém consegue cozinhar sem fome. Você está fazendo guisado, você está imaginando assim, ó. A hora que eu terminar essa sopa, vou colocar uma pimenta, um cheiro verde, vou sentar aqui, vou comer essa sopa. Quando você está com a sopinha pronta, o camarada chega e diz assim: me dá do teu guisado. Irmão, tem coisa que a gente tem que falar não. Lembra do capítulo 25 de Mateus? Me dá do seu azeite. Não dou. Esse aqui é meu, foi Deus que me deu. Vai comprar. Oh, bendito seja Deus. Tem coisa que não tem como você dar. Me dá essa graça, me dá essa unção que você prega, me dá essa unção que você canta. Não tem como eu te dar, meu irmão. Não tem gente falando assim, ó, o que eu tenho, já viu o obreiro falando? O que eu tenho eu te dou. Você dá o quê, irmão? Você não é seu, foi Deus que te deu. Não tem como você dar. Mas o texto vai dizer para nós que ele vai pedir.
Me dá do guisado vermelho, eu estou muito cansado. No verso 31, 25, 31, disse Jacó: vende-me hoje sua primogenitura. Olha que Jacó vai mexer. Vende-me hoje sua primogenitura. Jacó está dizendo assim, se você me vender a primogenitura, o líder espiritual dessa família vai ser eu. O líder da família vai cair sobre mim o papel de liderar a família. A bênção vai ser minha. Aleluia. Olha, irmão, a gente parece que a gente não é nada. Parece que o que a gente tem não vale nada, que o que vale é o do outro. É assim ou não é? É assim ou não é? E aí, mas tem um Jacó de ouro em você. Você está tocando aqui na banda, não está? Na orquestra? Tocando aqui na orquestra e diz assim: eu toco aqui, mas se não der para ensaiar, eu aviso o Tiago, aviso o Márcio, aviso o Mike, não vou lá, tá tudo bem. Mas tem alguém sentado ali dizendo assim: se eu tivesse uma oportunidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jacó está dizendo assim: o que eu queria mesmo era ser o primeiro, é ser o primogênito. Jacó queria isso, ser o primogênito. Jacó diz assim: é agora que eu recebo a minha bênção, porque o homem está com fome. Então disse Jacó: vende minha primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá essa primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu. Você quer vender? Você quer? Não dou valor às coisas de Deus. José está dizendo assim: eu quero a tua bênção, eu quero a tua oportunidade. E ele desprezou e saiu. Diz a Bíblia que ele despreza as coisas de Deus. Que coisa terrível, meus amados. Tem gente que, esse Esaú é aquele homem que não consegue esperar. É aquele homem que quer agora. É a fome, é o desejo, é a carne que fala. Eu não consigo. Tem gente que vem para a igreja, ele quer que o negócio... Ele vive uma vida no mundo, uma vida miserável, uma vida suja lá no mundo, e ele quer vir para cá, e uma semana o negócio virar tudo assim, E ele está aí voando nas asas do vento, quer que tudo muda na vida dele. Não é assim não, meu irmão. Você tem que fazer raízes aqui. Você tem que ser plantado neste lugar, né, pastor Jairo? No Salmo 92, e na velhice vai dar frutos. Mas tem que ser plantado. Pega a história desses homens aqui para você ver, meu irmão. Tem história. Não é assim só cair de paraquedas, não. Então é por essas e outras que esse rapaz não está lá em Mateus 8, naquele texto. Agora vamos ver por que Jacó, falando um pouquinho mais, por que Jacó conseguiu o que não era dele por direito. Jacó, aquilo que não era dele por natureza, não era direito dele. Parece que eu vejo ali uma história de Israel e uma história da igreja gentílica, da igreja configurada aqui. A igreja abraçando a oportunidade que Deus nos dá. Vamos ler aqui com vocês alguns textos falando um pouquinho de Jacó. Primeira coisa, meus amados, que nós já começamos a falar, abre a sua Bíblia em Gênesis 29, é que Jacó obedece seu pai. Ele obedece seu pai. Seu pai fala: filho, vai sair e vai tomar uma das filhas de Labão, seu tio, não casa com as filhas de Canaã, e ele vai pegar o saquinho, sem nada, jogar o saquinho nas costas. Não tinha hotel na estrada, não tem nada, mas quem tem obediência colhe frutos. Quem crê nisso, meus amados? Quem vive a obediência tem frutos. E ele sozinho, naquela solidão, a cabecinha na pedra, Deus fala com Jacó. Jacó tem a promessa de Deus. Mas vamos falar um pouquinho do capítulo 29 de Gênesis, meus amados. Vamos ver quem era esse Jacó. Verso 18, para você entender. Ele vai chegar na casa de Labão, e Labão tem duas filhas. Uma chama Leia, outra chama Raquel. E o 18 diz assim: Jacó amava Raquel,
e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Espera aí, 7 anos te servirei. É proposta de Labão. Labão vai dizer para ele assim, ó: você é minha carne, está comigo um mês inteiro. Fala para mim qual é o teu salário. No verso 15, o homem vai dizer assim: eu trabalho para você 7 anos, salário de escravo. O escravo hebreu ficava 6 anos e no 7º ano saía forro, segundo a constituição do livro de Êxodo, que Deus passou para Moisés. Ele está dizendo assim, ó: eu não tenho nada, não tenho como pagar o dote, mas eu sei esperar. Eu trabalho 7 anos para receber Raquel. Ô irmão, peraí. O outro não pode esperar cozinhar o feijão. O outro está dizendo assim: eu espero 7 anos para ter quem eu amo do meu lado. Oh Jesus, é uma diferença muito grande, meus amados. É alguém que está na presença de Deus dizendo assim, ó: eu não tenho pressa, eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir na minha vida as suas promessas. Alabassúria. Oh, coisa linda. Eu trabalho 7 anos. Eu imagino Labão dizendo assim: meu Deus, passei Jacó para trás. Irmão, quem tem Deus pode ficar tranquilo, ninguém vai passar você para trás. Trabalho 7 anos, trabalho de escravo. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti, porque do que eu dê a outro homem, fique comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava. Tem diferença de um para o outro? Tem ou não tem? O primeiro não espera nada, o primeiro é fornicador, o primeiro, meus amados irmãos, casa com quem o pai não desaprova, deixa a mãe triste, deixa o pai frustrado. O segundo é obediente, o segundo trabalha 7 anos por uma menina e sem pressa. Sabe aquele jovem que vem para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus, e ele diz assim: você vai casar agora? Não, vou casar, eu estou estudando primeiro, eu vou fazer o curso primeiro, terminar eu vou fazer a pós-graduação, eu estou trabalhando, estou comprando a casa aqui, bem pertinho do Boqueirão, para ficar mais fácil para mim vir para a igreja. Eu não tenho pressa, eu estou esperando no Senhor. Faça isso, meus amados. Jacó, então, você já conhece a história, é enganado por Labão, recebe Lia. Aí Labão diz assim: rapaz, você vai trabalhar mais, espera 7 dias aí, cumpre a semana dessa, trabalha mais 7 anos por Lia para mim. Tudo bem, meu senhor. Esse é o Jacó, que trabalha 7 anos, mais 7, 14 anos trabalhando. Moço, pensa no moço laborioso, era esse Jacó. Esse Jacó, ele era tão laborioso que quando eu pulei uma parte, eu peço permissão para me voltar no capítulo 29, quando ele vai chegando o pai dele o envia, e ele chega na terra do seu tio Labão, ele chega na beira do poço. Diz a Bíblia que tá todos os pastores, o sol quente, e os pastores tudo na sombra, sentado, olhando para o tempo. Jacó entendia de ovelha, viu, irmão? Se tem uma coisa que Jacó entendia, era de ovelha. Ele olhou para ele e disse assim: não está na hora de trazer as ovelhas, gente, pelo amor de Deus. O sol está alto ainda. Por que vocês não dão água para essas ovelhas? Quer ver? Capítulo 29, verso 7. Olha quem é esse Jacó, que moço trabalhador. 29, 7. E ele diz: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e ide apacentar. Disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem. Aí quando Raquel chega, aleluia, diz a Bíblia que ele, verso 10: e aconteceu que vendo Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Era um moço trabalhador. Está dizendo: eu vou tirar a pedra, eu vou dar água para as ovelhas. Enquanto os homens estavam com preguiça, ele está dizendo: nós vamos dar água para essas ovelhas. Dá tempo de pastorear a ovelha. Era um moço trabalhador, meus amados. Um moço lutador é esse Jacó. Vocês querem ver mais aqui? Ó, no capítulo 32, meus amados, no capítulo de número 31, capítulo 31,
Esse Jacó vai trabalhar dia e noite. Você vê um homem prosperar? Você viu que Deus abençoou Jacó. Mas esse homem trabalhava. Esse homem vai cuidar das ovelhas. 14 anos ele trabalha pelas meninas, não foi isso? 6 anos ele trabalha praticamente pelas ovelhas de Labão. Uns 20 anos trabalhando para um Labão corrupto. Vai dizer no verso 40, quer ver? Ele vai dizer, o 38. Esses 20 anos eu estive contigo, falando para o tio dele. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Deus está dizendo assim, Deus era comigo. Aleluia. Era um Jacó abençoado mesmo, né? As ovelhas não abortaram. E ele vai dizer assim, e não comi os carneiros do teu rebanho. Porque tem pastor, meu irmão, que na mão dele, meu Deus, as ovelhas não rendem nada. O miserável, meu irmão, é tão ruim, a mão dele é ruim, que as ovelhas não rendem nada. A ovelhinha diz assim, eu podia até convidar minha amiga para ir para o culto, mas não dá para convidar. Aquele pastor lá, Deus me livre. Não dá para convidar. Mas quando o pastor está na direção de Deus, o rebanho multiplica. Não tem estéreo no rebanho. Quem aqui é ovelha que não é estéreo? Que traz mais alguém para a casa do Senhor? Que evangeliza, que convida, não é assim? Esse era Jacó. As tuas ovelhas não abortaram, não comia os carneiros do rebanho, não tirava a lã, não destruía nada que era teu, não te trouxe eu despedaçado, eu pagava. Ei, homem trabalhador, eu pagava. O furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão tu requereria. Ele dizendo. Mas o verso de número 40, estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos olhos. Enquanto um queria comer o guisado do outro, o outro está trabalhando, irmão, de sol à noite. Porque deserto, irmão, onde eles pastoreavam, chega a dar quase 50 graus no calor do dia. Parece que ele está dizendo calor e frio aqui. Olha que inversão. Quando é à noite, meus amados irmãos, a geada cai no deserto. Temperatura chega a ficar abaixo de zero. Mas a ovelhinha balia, a ovelhinha berrava, e ele está dizendo, eu ia atrás daquilo que foi colocado na minha mão. Eu não deixei nada para trás. Esse homem lutou, meus amados. Lutou, pagou um preço, trabalhou. Eu nunca vi uma pessoa que lutasse, que trabalhasse, que corresse atrás, que Deus não era com ele. Quer ver aqui? Quem aqui, desses irmãos aqui, que já tem mais experiência, que quando você começou a sua vida, você casou, foi com uma vida muito difícil, uma vida pequena, você morou de aluguel? Quem foi que, levanta a mão para me ver, morou de aluguel, teve luta, e quem que Deus abençoou a sua vida hoje? Você não é mais aquele, Deus mudou a sua história. Sabe por quê? Quando o homem trabalha, Deus abençoa. E Deus está dizendo assim, fica na minha presença que eu vou te abençoar. Não desiste não, meus irmãos. Continua na luta, continua na peleja, e Deus vai abrir uma porta para você. Jacó é esse homem. Para nós encerrar com os irmãos, já eu devolvo ao nosso pastor. Esse para mim aqui foi um dos fatos que mais me chamou a atenção. O 32 de Gênesis, o 25, né? Por ali que está esse versículo. É por aí? Glória a Deus. Isso, 32, o 22 a seguir. Jacó, meus amados, tinha uma dívida para acertar. Porque, na verdade, o seu irmão estava furioso contra ele. Por quê? O seu irmão tinha consolado o coração, dizendo, ele tomou a minha bênção, ele me enganou, o velho meu pai, recebeu, eu vou matar ele, o pai vai morrer, eu pego ele. Ele fica 20 anos fora, mas ainda tem alguma coisa para trás. Ô irmão, é duro isso, mas a gente ainda sofre problemas de 20, 30 anos atrás, erros do passado, a gente ainda sofre, mas hoje é dia de nós pagar a dívida, é dia de Deus nos botar em liberdade. Quem quer ser livre hoje aqui em nome de Jesus? Labão parece que não conseguia, o Esaú não conseguia perdoar, mas Jacó, ele vai para a oração. Quer ver? Capítulo de número 32, meus amados, 22. E levantou-se aquela mesma noite,
tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E ele fica só e começa a lutar com o homem. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, se tu não me abençoar. O que eu quero falar com vocês aqui, para nós encerrar esse assunto, é esse: que o reino dos céus, ele é tomado à força. Muita coisa, irmãos, muitas promessas vêm para nós. Deus nos promete, pastor Dorizon, muita coisa, vem muita promessa. Mas, resumindo, muitas coisas demandam da nossa força de vontade. Você precisa ter força de vontade. Tem obreiros que você olha para ele assim, por exemplo, ele tem uma chamada, ele tem uma desenvoltura para pregar, ele tem uma eloquência, uma facilidade para pregar, e prega bem, e faz o trabalho, pastor Anjo. E você diz assim: mas por que o trabalho não vai na mão de um obreiro desse? A gente senta para ouvir, você fica até envergonhado, porque a pessoa tem uma palavra tão boa, e fala bem, e faz, mas nos detalhes, irmãos, não cumpre o que fala. Marca para pregar, aí dá uma dorzinha de cabeça, aí ele liga para o dirigente: ô irmão, você sabe, né? Eu dei uma dor de cabeça hoje, não estou muito bem, eu não vou conseguir cumprir a escala. Avisa os irmãos da igreja, o outro prega, parece que não teve nada. No outro dia de novo passou, aí ele pregou lá de novo. No outro dia ele veio outra desculpa: a mulher precisou dele para ir fazer a feira. Ele vem com uma desculpa: hoje não vai dar, irmão, eu marquei com o senhor aí, mas eu não vou dessa vez não, porque eu tenho que, acabou o gás lá em casa, acabou a compra, eu vou ter que fazer a feira. Essas coisinhas, irmãos, vai corroendo, são pequenos detalhes que faz com que o obreiro naufrague na fé. Ele vai pregar, deu a hora do culto, em vez de chegar no horário do culto, ele chega: não, meu horário é 8 horas, eu vou subir no altar 8 horas. Aí o infeliz chega aqui 7h30, meus amados irmãos. Chega aqui e a igreja está vendo essas coisas. E o próprio Deus está vendo. Essas pequenas coisas vão jogando por terra. Você vai ver que um Jacó, além de ele não ter chamado, ele não era aquele expert, não era aquele caçador, não era aquele perito, mas era um homem laborioso. Era um homem que ia à luta. Era um homem que não se entregava fácil. Você está entendendo isso aqui? Ô irmão, eu acho que vocês não estão entendendo não. Falar que fome é fácil de passar, não é não. Você preparar um guisado, está com fome, e abrir mão do guisado e dar para o outro, não é fácil não, meu irmão. Fazer o que Daniel fez, abrir mão dos manjares do rei, não é fácil. Você está achando, quem já jogou futebol? Eu já joguei futebol. Quando você tem uma distensão de nervo, o nervo abre, o nervo repuxa da sua coxa. Quem já sofreu com isso, quem já jogou, sabe disso aqui? É uma dor insuportável. Se ele é um profissional, ele já cai, a maca vai buscar ele. A dor na coxa é insuportável, porque o nervo, ele esticou, tocou na juntura do nervo da coxa. E o homem está segurando o anjo. Diz: se você não me soltar, eu não te largo, se você não me abençoar. Aleluia. Tem gente que diz assim: Senhor, enquanto o Senhor não me batizar com o Espírito Santo, eu não paro de buscar. Enquanto o Senhor não sentir a tua presença, eu não saio desse culto. Enquanto o Senhor não me renovar, eu não saio dessa igreja. Tem coisas que é assim. Tem coisas que é na força, meus amados. Não é se entregando na primeira luta, não é se entregando na primeira prova. Ah, mas eu não suporto, é porque minha carne, pastor, você não sabe a tentação que eu estou passando. É que você dá muita ênfase para a sua carne, fortalece o espírito, e você vai ver o Senhor te dá vitória. Quer ver? O 26, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, se não me abençoar. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. A sua luta, meu irmão, a sua luta é com homens. A tua luta não é só com homens, é com Deus também. Tem coisas que você tem que chorar nos pés do Senhor. É com lágrimas que você vai conseguir. Você orou uma vez, duas, já desistiu. Ah, não deu certo. Mas Jacó está sentado na mesa pela sua luta, pela sua batalha, porque ele lutou, pelejou, lutou até não aguentar. No outro dia, quando o sol está subindo, lá vem o Jacó. O que foi, Jacó? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá em paz. O que foi, Jacó? Nada. Deus já mudou a minha história. Deus já mudou a minha vida. Oh, glória a Deus. Tem gente aqui carrega, irmão, porque evangelho é sofrimento, irmão. Evangelho é sofrimento. Você está achando que vida de pastor é só subir aqui num sábado bonito desse aqui e pregar aqui? Tem dia que a gente chora que mãe não vê. Tem dia que a gente chora, pastor, que a gente não quer ver ninguém, meu irmão. Você está naquela angústia, calado, gemendo, e você só para o altar que só Deus e você sabe. Isso aqui não é brincadeira não, ninguém está brincando aqui não. É sentindo dor na carne. É aquilo que o Senhor falou para Paulo: você vai sofrer pelo meu nome. Quem tem carregado a cruz aí? Não deixa a cruz. Fica de pé, noiva do Cordeiro, vamos orar. Enquanto o nosso pastor, vamos orar com fé. Levante as suas mãos bem alto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós pregamos a tua palavra. Senhor, ajuda esses irmãos a vencer a luta. Ajuda essas irmãs, ó Pai, a não se entregar no meio da prova. Sustenta, meu Deus, esses jovens. Não deixa, meu Pai, eles serem um Esaú, mas ajuda, Senhor, de uma forma maravilhosa. Pai, nós cremos, ó Pai, no teu poder. Confirma, meu Pai, a tua vitória, para a glória, para a honra do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.